E aí, Brunão? Fala, Rodrigão. Como é que tá? Fazia um tempinho, né, que a gente não se reunia novamente. Sim, a última vez foi com o Matias, né? Foi com o Matias, Falando das constelações. constelações, é. E a experiência dele com o Bert Hellinger. Foi bem legal também, né? Sim, E hoje vamos falar um pouquinho sobre algum tema mais delicado. Talvez um tema mais necessário, né? necessário, um tema que talvez tenha uma amplitude às vezes maior que as pessoas têm É, conhecimento ou noção, né? Que é sobre o mal, né? sim, O mal. sim. Acho que é um tema que pode causar de antemão, assim, tanto medo É, quanto uma certa negação, né? sim. E, e é muito amplo. Na verdade, assim, É. é um tema amplo, né? Porque tava ali, eu cheguei, fiquei pensando, escutei uma palestra do Peter, um pedaço do Petork para também criar uma referência, assim, um caminho de raciocínio, assim, Uhum. né? E, e é um desafio porque acho que ele pode ser muito amplo, né? A gente quase que pode dividir em algum nível esse tema no mal como por muito tempo foi visto como um ente, né? O ente fora, uma entidade que está fora da gente, né? Sim. Mas também quando a gente personifica, vai personificando cada vez mais, também fica difícil compreender. E Uhum. ao longo da história, quem falou isso, claro, mas foi a religião, de certa forma, né? Sim. Trazendo a figura, né, do Satanás, do Isso. diabo. Né? Uma figura já que já vira uma personificação de algo, É, né? exato. E que depois acho que a filosofia também né? Filosofia e teologia vão ficar falando sobre isso, né? Santo Agostinho ali Uhum. vai ser o primeiro que vai se debater mais, porque na época dele estava acontecendo isso, que vai falar sobre a origem do mal, né? Se existe Deus, se Deus é onipotente, né? Sim. Onipresente Sim. e Uhum. como é que existe o mal, né? Então, e são reflexões. E se existe mal de fato, né? Também existe mal, né? Existe, é. Existe É, ou não existe, existe ou né? não Ou é só uma existe, criação, né? ou é só uma criação, né? Então acho que precisamos começar de algum lugar. Eu acho uma coisa importante, perguntando e respondendo, Uhum. que olhando historicamente, hein, de um ponto de vista religioso, da figura Satanás, como tu falou, é interessante pensar que no Antigo Testamento, na tradição judia, né? Satanás não era uma entidade, né? Uhum. Era um adjetivo, era uma função. Sim. Aquele que acusa, era uma função quase que, sei lá, por exemplo, um promotor, né? Tipo assim, que o promotor não é que ele vai defender que vai acusar, a promotora que vai acusar alguém, é uma função jurídica. Sim. Não é um ser humano, o Paulo ou a Mariana, que está ali, né? Sim. Então, o Satanás era uma função que, inclusive, servia naquele momento, né? Então, no hebraico, no aramaico, Satanás era isso, era uma função jurídica que servia à Uhum. população, né? Sim. Então, isso já dissolve um pouco a imagem daquele bichão, sabe? Uhum. Né? Dissolve, assim, porque uma função, ela circula. E Sim. está, inclusive, a serviço de todos. Exato. Então, no judaísmo, que não, que não tem Jesus como o grande salvador, né? Que também muda muito dessa relação com... Que é mais um profeta, né? Sim. É, tem essa relação um pouco diferente. Se uma vez que o processo tem mais a ver com o processo de crescimento, expansão Uhum. e de evolução, não de salvação necessariamente como chega com a chegada de Jesus, o Satanás ele está a serviço desse meu processo. Sim. É esse que vai acusar e que eu vou ter que me Uhum. defender e que eu vou ter que descobrir. Ele que vai fazer esse papel do O contraponto. Vamos botar. contraponto. Exatamente. Então, que é muito rico pensar desse sentido, né? É. Tirar essa parte do mal como algo que fica lá Isso. numa outra imagem, que depois a gente pode falar, e Isso. desse Salvador que vem e que me tira Uhum. de lá, né? Então, e próprio Lúcifer depois que também nem tem direito tem
pouquíssimas citações, né? Isso é muito recente, as pessoas parece que acreditam que isso está desde o começo, mas isso é muito recente. Sim. É muito depois com o processo todo da Bíblia, né? Eu era até por isso da Bíblia como um processo histórico interessante para entender algumas coisas assim, porque daí tu que sabe mais da parte da astrologia, Lúcifer é Vênus, né? Que é a estrela da manhã. Sim. Quando, né, Lúcifer não tinha nada a ver com essa associação com Satanás, nem existia, né? Sim. Lux Feres, o portador da luz. Então, inclusive Jesus era o portador da luz também, né? Sim. Então tem toda essa coisa do portador da luz, e essa estrela da manhã que chega antes do sol aparecer, né? Exatamente. Então, que depois vai ser trazido como esse anjo caído, né? Que cai. Sim. Mas essa associação também tem a ver com uma alusão ao rei da Babilônia do Antigo Testamento, que era a queda, que era esse ser que queria crescer tanto, né? Que foi expandindo. Sim. E que chega um momento que ele se outorga como o grande poderoso, nesse sentido de Deus. E que daí a queda dele, Sim. a queda dessa estrela, né? Então é muito mais também uma característica e uma alusão metafórica para poder contar uma história, uma narrativa, assim, né? Uma descrição, para contar um pouco sobre a queda do homem. E aí nessa mistura também, que é um adjetivo e que daqui a pouco vira um substantivo, vira depois alguém, vai se confundindo mesmo, né? E acho que isso dificulta as pessoas chegarem em algum momento do âmago de olharem como uma característica ou um aspecto que habita em si. Esse é o problema disso para mim. Sim. Né? Que em última análise, quando eu projeto em algo mal e fixo isso, ou como uma entidade e fixo nisso, eu consigo pouco reconhecer as manifestações disso. Em si mesmo, né? Em si mesmo e na vida que está comigo ao redor. Então essas são duas coisas que eu estava pensando ali antes e refletindo também para poder chegar daqui a pouco num trabalho mais junguiano, vamos botar assim, ou no Petork, né? Sim. Que vai trazer isso pra gente. Pra gente, né? Como uma parte nossa, né? Como uma parte nossa, um aspecto nosso. Isso. Então, enquanto essas imagens são muito fortes, é difícil a gente poder trazer como uma parte nossa. Reconhecer, Exato. trazer e ter coragem. Porque se histórico, e por isso que é interessante olhar na história pra gente ver antes das imagens. Porque as imagens que tem sobre aquele bichão, assim, um dragão que depois com chifre, essas imagens são muito mais da mitologia, da relação com Hades, que cuidava do submundo dos mortos, e que daqui a pouco, na mesma época, se junta e vira o inferno, mas que lá, na verdade, não era o inferno, ele só cuidava do submundo, que era o mundo dos mortos, o mundo do aparente e do invisível, vamos botar assim. Então, não tinha essa conotação dualística também, né? De mal como oposição a bem no sentido de uma fixação de algo, né? De depois inferno, paraíso, né? E essas imagens começaram muito depois. Começaram a vir retratadas que tinham uma função mais de controle social do que de fato tanto que muitas outras religiões, vamos botar assim, né? Antes, acho que o zoroastrismo é mais assim, né? Mas as religiões mais antigas também, tipo, por exemplo, de matriz africana, o candomblé, o mal, que depois Exu foi personificado como essa imagem luciferiana e satânica, que também não eram isso, mas se transformaram nisso, é também aquele que vai lidar com o conflito, que vai gerar a manifestação. Ele tem, mas numa olhar dualística, ele é o mal, a imagem, a entidade, que vai virar uma personalidade má. Sim. Né? Também, de novo, né? Que vê nisso. Então, é muito difícil, mas é fundamental ir podendo desconstruir e movimentar essas imagens. Sim. Pra gente, inclusive, entender a função que esse aspecto tem na nossa vida. Sim. Né? Sim, então... eu acho até que essas imagens elas foram criadas e talvez, né, desenvolvidas, alimentadas, também num outro contexto, né, evolutivo da humanidade, enfim. Sim. Mas ainda muito presentes ainda para muitos, ainda né? muito presente. Ainda muito presente. Por exemplo, a gente vê
na minha caminhada e na tua, provavelmente, a gente começa, essa desconstrução já vem acontecendo e a gente começa muito mais trazer esses aspectos do mal, né, ou esse lado da polaridade para nós, Claro. né? A gente começa a se responsabilizar mais pelo trabalho pessoal e enxergar de que forma esse mal atua dentro, né? Isso. Mas para muitas pessoas ainda e por muito tempo se fez necessário essa concepção como um mal fora, né? Até talvez para trazer, talvez assim, essa limitação, essa regra, ou frear um pouco alguns impulsos humanos, né? De autodestruição ou destruição do outro, para que eles, mesmo que não compreendendo toda a totalidade desses aspectos internamente, pudessem dar um sentido, seria né, tentando entender um pouco mais esse contexto, né? Sim, com certeza. Mas ainda assim, porque se a gente pensar no mal, como tu usou a palavra destruição, tá? Se o mal tiver um vínculo com destruição e com algo ruim, se a gente olha para a natureza usa a destruição para se autorregular e se expandir e separar, e a separação não causa necessariamente separação, causa diferenciação. Então, se a gente olha para a natureza sem um julgamento moral, sim, ela faz o uso da separação e da destruição para se expandir, se regular, se renovar. Então, onde é que tá o mal aí? sim, No sentido de ruim. Exatamente. Né? Se tu olhar só pro mal, tu vai ver o mal. Isso. Se tu olhar amplamente, tu vê que não, é uma transformação maior. É um processo de transformação maior. Então, até isso, o quanto o mal está vinculado a uma questão moral. Exatamente. E de perspectiva pequena e não vinculada a um olhar mais amplo sobre o processo de expansão. Então, nesse sentido, fica muito mais fácil compreender Deus, porque também para falar de mal teria que falar de Deus, mas daí seria um outro podcast. Mas Deus como essa força criadora e de presença e poder e transformação, que é capaz de causa primária e absoluta de todas as coisas, nessa perspectiva, ele é capaz de usar tudo. E aí o mal pode ser concebido, inclusive, como uma experiência temporária, restrita, e que não é capaz de ser compreendida sem ser vista pelo todo. Então a gente poderia conceber o mal como isso. Um conceito sobre o mal, criando agora, entende? Então isso também ameniza um pouco, tira um pouco o jugo, o fardo moral disso. Eu acho que esse é um problema. Num trabalho interior, o julgamento moral sobre o mal impede que eu veja, que eu use a destruição e a separação a serviço da construção, da regulação e do crescimento. Sim. Porque se eu olho dessa perspectiva, eu vou querer ver onde que isso acontece para gerar isso. Sim. Desse aspecto. Agora, se eu acho que é algo que eu me transformo em, que vira a totalidade do meu ser, e que associa essa imagem de punição e de eternidade queimando naquele fogo, entende? Que são imagens que existem, ainda que as pessoas falem, não, eu não acredito nisso assim, mas a imagem que tem por detrás é uma imagem punitivista, é uma imagem estanque, parada, sobre aspectos que causam destruição. E não que eles estão a serviço do processo de crescimento e transformação em mim. E que se eu olho para a vida a partir dessa perspectiva, eu posso usar todos eles. Certo. Então esse a gente pode pensar o mal como essa primeira possibilidade, né? Porque o próprio Santo Agostinho, ele vai fazer se questionar muito, que é o primeiro que vai trabalhar o mal mesmo, né? Sim. Mas assim, escrever, até porque ele também era uma pessoa bem mundana, e passa todo pelo processo de transformação, e depois vira cristão, assim, que só existe o mal vamos supor assim, ele não usou essas palavras, mas eu vou dizer que benevolência e generosidade de Deus que concebe o nosso livre-arbítrio. Então Deus não seria
é bom, justo, se ele não nos deixasse poder escolher. Exatamente. Então só existe o mal, ele vai dizer que o mal está ligado à nossa decisão, ao nosso livre-arbítrio de decidir. Uhum. Então Deus não cria o mal, mas ele cria o livre-arbítrio. E Uhum. através do livre-arbítrio, os seres humanos são capazes de escolher entre o bem e o mal. Então ele traz uma outra perspectiva também Sim. de que não está relacionado com Deus, Uhum. mas está relacionado às nossas escolhas. Exato. Então também é um início de uma perspectiva que tem a ver com o trabalho interior, de Claro, certa forma. claro, Apesar de ser claro. 1.700 anos atrás, Sim. é muito tempo, não tinha esse nome, assim, né? Nem Uhum. tinha Uhum. trabalho interior, mas traz uma perspectiva mais para a tua escolha, Claro. né? Então, e a gente pode fixar também nisso, ou pensar, tá, mas para eu poder pra eu tomar decisões entre bom e mal, também é muito vinculado ao tempo que eu vivo, porque o bem é, se a gente for para a Índia, mal é comer carne na vaca e aqui a gente come, Uhum. então também tem um aspecto que é muito local, Exato. Cultural. Uhum. cultural. Então o mal também está ligado ao tempo histórico que eu vivo, Sim, ao local que eu estou inserido. com certeza. Então, né, cultura. Sim. Então, mal também está ligado a isso. Já não tem mais também a ver tanto com algo permanente. A gente também pode olhar o mal nessa perspectiva, né? Uhum. Ainda assim, se a gente pega ele, Uhum. essa decisão do livre-arbítrio entre bem e mal, é, o que pode ajudar numa tomada de decisão, o livre-arbítrio, é a consciência na minha tomada de decisão. Então, se o mal está ligado à minha decisão, ao livre-arbítrio, e as minhas decisões são estimuladas por aspectos que eu desconheço, portanto, já deixa também de ficar ligado a algo mais objetivo de bem e mal exteriorizado na minha decisão, para quais são as intenções que estão por detrás da minha decisão e da minha ação. Uhum. Exatamente. Então, esse é um caminho que a gente vai entrando aí cada vez mais para dentro da Profundo. gente, Exatamente. né? E acho que aí é um bom, pra gente aqui, Aham. é um bom caminho É um para bom entrar, que caminho. e não como mal e ruim, mas boas decisões e decisões que nos limitam, que nos Uhum. restringem, que impedem o nosso prazer, impedem a nossa capacidade de se relacionar de forma inteira e com sentido na nossa vida. O tempo todo a gente toma decisão e tem decisões que diminuem e tem decisões que expandem. Não como certo, errado, mal ou ruim, mas o efeito dela, né? Exatamente. Então, esse é um caminho, Uhum. né? Acho que vale a pena a gente... Sim, sim. Exatamente. O, eu pensando aqui, o mal, muitas vezes ele tá também dentro desse caminho. A gente pode ver ele como escolhas muito direcionadas numa perspectiva do ego somente, Perfeito. né? Uhum. Onde eu não estou muito consciente da totalidade, Perfeito. né? E é onde eu estou muito vinculado a um bem-estar pessoal ou a uma necessidade pessoal somente. Onde eu deixo de perceber o movimento como uma dinâmica maior e expansiva, Uhum. né? Então o mal acaba sendo muitas vezes movimentos de restrição, como tu mesmo Uhum. citou, egoísmo, Uhum. separação, onde existe algum tipo de negação mesmo, Uhum. né? Daquilo que eu sou, ou incluir o outro, a natureza, a totalidade, né? Também é um ponto de vista que eu acho importante, né? Sobre o Perfeito. mal. Eu acho que esse ponto de vista é o ponto de vista que, para mim, talvez é um ponto de vista que a gente vai falar e que é o mais maduro É, nos tempos atuais, é. que leva em vista uma conotação mais da nossa estrutura do ego funcionando, né? Porque
na Bíblia, quando a gente vai ver lá, por exemplo, na história de Cristo, que ele foi, que Lúcifer tentou ele, né? Uhum. Tentação, né? Ainda quando a gente pensa em traz um pouco mais de autorresponsabilidade para o processo, Uhum. o mal está vinculado agora já não necessariamente só a essa entidade, mas como esse que te tenta. E aí de novo tá fora, entende? Uhum. A tentação de novo é algo que vem de fora. E não como um aspecto meu que deseja aquilo que ele tá me tentando. Uhum. Entende? Uhum. Né? Uhum. Ele ainda assim, nossa, o mal tá me tentando. E que a gente pode ver em origens lá, mas que a gente pode pensar até em religiões mais espiritualistas, em que sempre a tentação vem de fora. Tá ainda fora, né? Sim. Ainda que pareça que faça um trabalho bom, que é eu resisto. Jesus resistiu à tentação. Uhum. É como se o trabalho dele foi resistir e o nosso é resistir. O que vai gerar depois um monte de neurose. Sim. E não reconhecer quanto a gente desejava aquilo que está Claro. sendo A oferecido. autorresponsabilidade, ela some Ela nessa some nessa perspectiva. perspectiva. E Sim. se a gente pensar em várias religiões, várias que eu tenho, e aí até religiões que a gente pode pensar mais espiritualizadas, é sempre um agente externo Exato. que te obsedia, que te tenta. E nem tô dizendo se existe ou não. Sim. Então, de uma perspectiva que a gente pode propor, pensando mal, de uma perspectiva radical, é que tudo aquilo que eu vejo como objeto tentador externo tem a ver com o desejo inconsciente meu interno. Totalmente. E aí eu começo, então, realmente a olhar para dentro, né? Uhum. Então, acho que tem isso e o que tu trouxe e que Uhum. se junta com o que tu trouxe da Sim. questão egóica mesmo. É. Uma vez que eu me concebo separado, e talvez esse seja um pensamento que não é real, mas que ele dá início Sim. ao mal, que é a minha concepção, a minha ausência de clareza de que que eu sou a totalidade. Mas eu preciso de alguma maneira escapar um pouco disso para poder me estruturar minimamente, né? Uhum. Mas uma vez que eu tenho um pensamento que eu sou separado e que essa separação gera um fim, necessariamente eu vou ter que preservar minha separação por muito tempo. Uhum. E tudo que eu faço a partir daí é para negar a possibilidade do meu fim Uhum. e me manter separado. Que é o que tu trouxe como egoísmo, né? Uhum. E acho que ele, nesse sentido, é o aspecto que está na origem de toda atitude que gera efeitos ruins. Não me transforma em mal, Uhum. mas que gera efeitos ruins. Ele está na base, ele é como se fosse a espinha dorsal de vários comportamentos Sim. que têm efeitos ruins na minha vida. E como eu faço parte da totalidade, Uhum. na vida do outro também. Exatamente. E acho que é porque o Jung vai trazer a sombra, né? Não como mal, mas como a sombra. Duas Isso. formas assim de a sombra como aquilo que eu desconheço Uhum. e que não necessariamente É mal. é mal, é simplesmente a ausência de consciência, de luz sobre aquilo. Uhum. E muitas vezes isso pode se exteriorizar inconscientemente, mas, né, de forma prática, como uma atitude não construtiva ou não tão saudável. Uhum. Não que necessariamente a origem disso seja um mal, Ruim, isso. mas por ter uma confusão ali ainda inconsciente, né, como uma sombra. Isso vai se expressar de uma forma equivocada muitas Uhum. vezes. Então isso pode soar como o Como o mal. mal. Exato. E na verdade, somado a isso, o que está na minha sombra nesse sentido pode ser tanto um aspecto positivo quanto um aspecto ruim. E que necessariamente eu vou usar o mecanismo de projeção para poder reconhecer e descobrir isso. Uhum. É um mecanismo de defesa, projetar no outro, mas porque como está na minha sombra, eu desconheço, eu só vou poder ver no outro. Pode ser uma qualidade, entre aspas, ou um defeito. Nessa primeira camada da sombra, vamos botar assim. Uhum. Mas dentro da sombra também tem atitudes que são atitudes que o fim dela só serve a mim em benefício, em detrimento do outro.
Uhum. E essas são as características talvez que vale a pena a gente botar uma lupa, né? Então são duas camadas da sombra. Aquilo que necessariamente eu desconheço porque eu não fui capaz de absorver aquilo, porque eu estou estruturando meu eu. E dentro dessa sombra, disso que eu desconheço, tem um aspecto que tem intenções restritivas e que não leva em conta o outro. Os danos que eu posso causar no outro. Uhum. Mas como esse aspecto está vinculado a tudo aquilo que a gente falou anteriormente agora, dessa imagem Uhum. do Satanás, Lúcifer, do diabo, Sim. e que por isso não seria aceito no sistema que eu estou inserido, não seria aceito na minha família, Sim. não seria bem visto na minha família, precisou ser reprimido, Uhum. ser negado, ser recalcado, e agora faz parte também desse meu universo que não tem luz, mas como não tem luz no sentido que não tem consciência, né? Então, que é uma camada dessa sombra que a gente pode botar, né? Ou um ponto nessa sombra, Uhum. ou um aspecto dessa sombra, né? Então, porque uma criança que é muito agitada, que tem muita energia, numa família em que, por exemplo, tem alguém doente, ela pode achar que essa agitação causa mal para o outro. Isso em Uhum. si não tem nenhuma capacidade de ser destrutivo, esse aspecto. É só a quantidade de energia e que daqui a pouco, quando cresce e ele assume esse aspecto de novo, na vida dele é fundamental. A pessoa consegue ser multitarefa, cria muita coisa, mas num contexto em que aquela pessoa, aquela energia dá uma sensação de dano para aqueles que o cercam, Uhum. ela vai negar isso. Sim. Então, isso não é ruim, mas por estar reprimido, acaba se manifestando de forma ruim. Ou não se manifestando com o potencial que tem na vida da pessoa. Então, ela pode ver daí no outro, Sim. projetar no outro, e ficar incomodada. Pô, aquela pessoa lá vive inventando coisa. Aham. Projetar naquilo como um problema, porque ela significou aquilo como um problema, mas na verdade é um potencial que tá dentro dela e ela nem vê, de criação e de mudança da vida dela. Então, às vezes a pessoa tá numa vida monótona, insatisfeita, sem prazer, Sim. e não se dá conta que tem todo esse potencial dentro dela de transformação e criação, mas que foi reprimido porque na família de origem aquilo era visto como dar trabalho, por exemplo. Uhum. Então, para ver como Uma concepção errônea também cria o mal. E isso, nessas palavras modernas, né? sim, Esse conceito mais sim, profundo do mal. do mal. Então, para ver como vale a pena explorar, porque eu estou trazendo isso agora também, Aham. despertando, que pode servir como um estímulo de quanto potencial tem, Sim. né? Quanto potencial, quanta luz tem Sim. nesse lugar onde não tem consciência, É. né? É. Então, E muitas vezes, assim, nessa perspectiva, né? Esse mal ele vai crescendo também dentro da pessoa, muitas vezes justamente por esses julgamentos, né? Então, sente vergonha, sente, ah, sente inadequada, né? Por alguma, por estar sentindo coisas às vezes que ela não sabe direito de onde vem, nomear ou uhum, mesmo expressar de uma forma adequada, porque tem medo desse julgamento, que tem todo esse processo, né? Personificado do mal fora, uhum, criando e retroalimentando toda essa dificuldade ainda. uhum, E é o que a gente vê muito também, né? Nas pessoas que buscam muitas vezes ajuda, uhum, chegam num ponto em que elas não aguentam mais, porque muitas vezes tem uma necessidade mesmo uhum, de criação, de expressão, de uhum. desenvolvimento, Sim. mas por questões que ainda estão muito no inconsciente e pelo julgamento externo de que talvez ela não tenha permissão de olhar para isso de uma forma Uhum, adequada, uhum, sofre com todo esse processo, né? E aí muitas vezes ficam encontrando caminhos uhum. alternativos ou de escape, aí sim atuando de uma forma mais maléfica ainda, Sim. né? Tanto para si mesmo quanto para os outros, né? Uhum. Exato.
E acho que talvez seja esse um ponto. Que a destruição, quando o fim dela é a própria destruição, ela se perpetua no tempo e a perpetuação desnecessária da destruição e da separação pela própria separação, ela é o mal em si. Sim, exatamente. Então, nos tempos atuais, é importante que, como está na nossa sombra, e tem um julgamento moral, como tu disse, sobre vários aspectos que, de alguma maneira, a gente não sabe como transformar eles em oportunidade de crescimento, tem muito julgamento sobre. Se a gente for pegar o egoísmo, né? Como a gente falou antes, né? Uhum. O egoísmo, de uma forma saudável, é a capacidade minha de reconhecer com clareza as minhas necessidades, os meus desejos e poder manifestar no mundo, né? Então, o egoísmo, mas à medida em que ele desconsidera o outro e me mantém, eu me percebo separado do outro, eu vou, eu vou pegar as minhas necessidades, os meus desejos, que são importantes, mas vou fazer em detrimento no outro. Então, se eu precisar subjugar o outro, eu vou fazer. Se eu precisar escravizar o outro, vou escravizar. Se eu vou precisar submeter o outro, eu vou submeter. Então, percebe que é no momento, o egoísmo em si, ele é bom, mas à medida em que eu faço isso, submetendo o outro, Uhum. ele já não está sendo bom. Mas eu preciso reconhecer como eu faço, inclusive de forma destrutiva, para poder me apropriar da forma positiva. Uhum. Porque ele tem esse potencial. Sim. Porque uma pessoa que não tem capacidade, uma estrutura egóica, vamos supor, o egoísmo saudável, ele não é capaz de tomar decisões que beneficiam ele também. Ele vai sempre, de alguma maneira, Exatamente. dar preferência para o outro, olhar para o outro, suprir necessidades do outro. Uhum. Então, de alguma maneira, o potencial de saber as suas necessidades passa por também ele perceber de que forma que eu ajo egoisticamente de forma destrutiva, em que eu subjugo o outro. Uhum. Eu estava indo para a escola com a Flor ontem, Uhum. e antes de sair de casa ela teve um arranca-rabo com a mãe, assim, Uhum. que ela estava querendo, ela quer agora comprar um lanche na cantina também, quinta-feira, né? Uhum. E a gente faz a comida dela, né? A gente não, a Bibi, né? Especificamente, faz o lanche dela para levar para nas quintas-feiras, que ela tem o período integral. Uhum. E aí ela tá com esse movimento de agora que mais autonomia dela, deixa eu paga lá na cantina para eu poder entrar na fila, quis entrar na fila, pedir, fazer as escolhas, aquela coisa. Daí Bibi, tá, filha, a gente conversa sobre isso amanhã. Não, mas eu quero falar isso hoje. E começou. Chegou um momento que a Bibi deu Uhum. um limite. Falou com ela alto, né? Gritando. Daí ela falou: quando você faz isso, você é uma mãe muito ruim. Uhum. Eu não gosto de você quando você é assim. Ok. A gente tava indo pra escola e ela falou: é, pai, porque não foi legal o que a mãe fez gritar comigo. Eu não gosto. E daí eu falei: sim, é verdade, filha. Então, se tu não gosta, realmente a mãe não pode fazer aquilo. Mas tu percebeu o que tu fez e que ajudou ela a gritar? Não, não fiz nada, só queria o lanche da escola. E daí eu falei: não, tu ficou forçando. Porque como tu queria falar sobre aquilo agora, tu não levou em conta que a mamãe também estava fazendo as coisas, não levou em conta que ela tem horário para sair de casa, não levou em conta que ela também precisava terminar de se arrumar. Tu queria resolver o teu desejo de garantir que ela desse a palavra para ela não voltar atrás e tu ir tranquila para a escola, que tu vai. Dela, tu acha, pai? Daí eu falei: tu não queria essa certeza naquela hora? Tu não queria que ela te respondesse naquela hora? Ela, mas como que isso machuca ela, pai? Depois, como é que eu vou conseguir? Porque essa é a tradução naquele momento do Uhum. egoísmo. Para ela compreender que a necessidade dela querer ter o lanche dela, de fazer esse Uhum. movimento de mais autonomia, é legítimo. Mas ao tentar que seja naquela hora Sim. e forçar, machuca. E daí, aí eu fiquei assim, aí eu comecei a empurrar ela, que eu queria ocupar um lugar na calçada. Daí ela falou assim: pai, isso tá machucando? Uhum. Daí eu falei assim: tá vendo, filha? Quando eu tento forçar algo, ao invés de te esperar passar,
Ou ao invés de ir na tua frente. Quando eu tento forçar isso para que seja, a gente Uhum. machuca o outro. É exatamente isso que você estava fazendo com a mamãe. Uhum. Ela ficou pensando, pensando. E aí ela foi se dando conta. Eu falei, mas eu posso falar com a mãe isso que tu pediu, conversa com a mamãe. Mas tu sabe o que tu faz que gera também isso, né? Porque dentro da inocência dela, ela tá fazendo um pedido e tá sendo vítima de uma fala agressiva da mãe. Porque ela não tava percebendo de que forma que ela tava agredindo por conta do próprio egoísmo de querer que ela respondesse naquela hora. Então, ela não é má, porque tava querendo naquela hora, mas a atitude de forçar que fosse naquele momento é agressivo, porque não leva em conta o tempo do outro. Então, nesse sentido, o efeito é ruim. Mas na totalidade pode ser bom porque ela também teve um aprendizado. Exato. Então tem o ciclo de que a inconsciência de que gera o mal, no segundo momento a consciência de que está gerando o mal, e no terceiro momento o bom porque eu posso usar isso tudo como possibilidade dela se conhecer e conhecer o outro. Uhum. Então essas três camadas puderam atuar, né? Sim. Mas podia não ter nenhuma, só a sensação de vítima e ela ficar atuando Sim. de forma ruim e destrutiva, sem usar isso para crescimento e conhecimento dela e da mãe naquele momento, né? Que ela gritou comigo e eu não tenho nada a ver com isso. E aí, de novo, a mãe é má, ou o pai seria mau, e tá projetado fora. Uhum. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, hoje ela foi. Hoje é o dia do que ela foi. Uhum. E ela vai, falou, pai, eu vou escolher um açaí, não sei, foi toda feliz. Aham. Mas perceber o como que para nós, eu acho que, pelo menos para mim, né? Claro. É de que forma que todo esse aspecto religioso, filosófico, na tentativa de compreensão, eu posso experimentar nas atitudes Uhum. do dia a dia. E se a gente souber que o mal é uma parte transitória do nosso processo Desenvolvimento. de desenvolvimento e que eu posso utilizar essa parte transitória, destrutiva e separatista para criar mais consciência, Uhum. se eu tenho essa intenção, tudo pode ser utilizado e é muito bom. É isso aí. Se eu não olho ele como um fim em si Uhum. e acredito na separação, eu não vou Uhum. querer olhar para isso, Claro. porque isso é meu final. É claro. Então, Claro. para que eu vou querer isso, entende? Lógico. O que que eu vou viver no mal, né? É, Se eu para posso que escolher o bem, se eu posso escolher bem, né? claro. E aí ele sempre vai se perpetuar fora, né? Exato. Ele vai estar sendo projetado, projetado, Uhum. projetado, Uhum. projetado. É. E é interessante o teu exemplo, porque nessa perspectiva, né, onde o mal é esse egoísmo, essa necessidade de aqui, agora e imediatamente, né, Uhum, que é natural das crianças, isso aí faz parte do desenvolvimento, uhum. a gente vai ver que o mal existe em todos nós, né, Existe, realmente, como claro. uma parte egoística mesmo, Uhum, onde o ego não tem essa maturidade, essa compreensão maior, de olhar o outro, ver o que está acontecendo, e é super compreensível e natural, porque uma criança realmente não está nessa perspectiva ainda, ela está claro. sendo amadurecida para isso, né? Uhum, E então assim é algo que a gente realmente, o conceito também precisa de alguma forma sofrer mudanças, né? Esse uhum, conceito estagnado do mal, né, como algo rígido fora, uhum, destrutivo, malevolente totalmente, né? uhum. Algo estático, né, como a gente Estático. falou aqui, Uhum, para algo que realmente é nada mais do que trazer uma consciência diferente, às vezes uhum, até o polo oposto, né, uma uhum. energia oposta, Da para que a polaridade. gente possa evoluir com ela, né, Uhum, trazer compreensão maior uhum. e transformação. Sim. É. Por isso que alguns conceitos, como se nós somos uma totalidade, né? Seres que não estamos separados, né? Se a gente concebe isso, fica facilmente. Se a gente pega essa ideia e olha para ela e aprofunda nela, facilmente a gente percebe que o mal é um estádio transitório que pode ser utilizado para o processo de construção e desenvolvimento de novas formas. Numa visão que nós somos apenas nós e separados, o mal vai ser um local de identidade.
E como eu não quero ser uma identidade daquela, eu vou negar ele. E ao negar nele, eu vou começar a projetar fora. Então, o quanto também um conceito de nós como seres unidos, se manifestando de forma diferenciada, claro, mas ajuda que a gente diminua o temor do mal. Por isso, talvez a queda, a mordida lá do, do a mordida da maçã, né? E a queda talvez o pensamento que gera a queda é a Uhum. sensação de ser separado. Sim, sim. Esse pensamento de que existe uma separação, ele se perpetua e gera muitos filhos constantemente no tempo, o tempo todo, né? Uhum. Então, se eu vou tirando o véu desse pensamento, as próprias situações que geram destruição e separação serão utilizadas. Uhum. Começa da flor, Uhum. com a Bibi, assim. Eu fiquei pensando, agora quando tu falou eu falei do exemplo dela, mas não tinha me dado conta de que, de alguma maneira, a gente também pode pensar o mal como um estado imaturo, Uhum. como um ponto imaturo Exato. da nossa consciência. Uhum. Nós como uma grande, né, Sim. um grande ser, como um aspecto imaturo, é, e que vai e que precisa de um aspecto mais maduro para reconhecer, observar, reconhecer os efeitos, né, mostrar os efeitos e ajudar a tomar outra decisão para poder ser integrado, né? Se fosse para pensar como metáfora, ali a flor seria um aspecto meio imaturo, a Bibi seria um contexto e eu seria o aspecto maduro que experimenta, observa, traz as concepções mais lúcidas para que isso possa ser integrado e agora servir como aprendizado para um novo processo, né? Se a gente fosse pegar nós três como as duas como metáforas de mim mesmo, né? Sim, Como aspectos meus. exatamente. Ela Então, como tua criança, isso. a E a Bibi Bibi como. como o mundo em que vai ter projetado, o Uhum. mundo como vai ser projetado que é Sim, mal, sim, que me agride verbalmente, em sim, que não deixa fazer o que eu quero, bem esse aspecto do mundo, né? A minha criança e o mundo, né? A vida. E aí exatamente. vai estar manifestado ali. Uhum. E- Bom exemplo, com certeza. porque acho que é bom, né? Eu Bom, também achei bom agora, bom gostei. exemplo. Porque a gente vai olhando. Isso ajuda a criar maturidade mesmo. Isso. Talvez esses sejam os aspectos mais importantes do mal, né? Essa Uhum, concepção que a gente está falando aqui agora. uhum, Porque isso está em todos nós no isso. dia a dia, né? Uhum, Então, tira um pouco essa ideia realmente um pouco idealizada, projetada, uhum. enraizada, Como um aspecto imaturo como um aspecto imaturo da e personalidade inconsciente. É, inconsciente. É. A sombra, né? isso. E aí vai estar muito vinculado ao medo, Uhum, né? A sentimentos mais como raiva também, como própria insegurança, afastamento, sim. né? Rejeição, uma série de sentimentos, né? E que também vão atuar como uma energia que pode ser vista dentro dessa concepção como algo mal, como Sim, algo maléfico. sim. Exato. Uma outra característica agora que eu falei do começo e me ocorreu, há muito tempo ainda, é, na tradução da Bíblia lá do hebraico pro latim lá, que é onde começa Uhum, que tem a citação de São Jerônimo de Lúcifer, uhum, que ele estava fazendo alusão ao Nabucco lá, Adenosoro, uma coisa assim, da uhum, Babilônia. Se for parar para pensar, um outro aspecto é o orgulho, né? Então ele e a busca pelo poder, né? É um outro aspecto que é difícil ver como isso interage no micro, mas vale a pena olhar para o macro para depois diminuir, que é assim como ele egoisticamente queria aumentar cada vez mais o império, esse rei, é, também à medida em que a gente vai conseguindo, vai dando uma experiência positiva de capacidade e poder saudável, mas em distorção, é um poder sobre o outro. E quanto mais poder eu tenho sobre o outro,
em algum nível, mais eu me sinto um Deus. Um Deus no sentido de onipotente. Sim. E aí, essa onipotência que vai gerar uma prepotência, uma arrogância, uma soberba, que vai estar tudo no orgulho, também a gente poderia pensar numa característica que pode se manter por muito tempo e, por isso, por muito tempo, gerar destruição. Então, porque vai me dando cada vez mais a sensação de separação do outro e separação do todo, porque é como se eu vou ficando cada vez mais alto, mais distante, né? E aí, nesse sentido, a queda, que foi depois dita como a queda desse anjo, né? Na verdade, a queda dele, né? Quando o império começa a ir à ruína, possibilita que eu volte a ser igual ao outro. E nessa igualdade, poder experimentar a unidade de novo. Então, o orgulho, que a gente pode pensar assim, tá, mas onde que o orgulho está no meu dia a dia? Eu trouxe aqui como uma característica, né? Então, quando, por exemplo, no meu dia a dia, se eu não observo como funciona o meu orgulho, eu estou perpetuando o distanciamento desse que eu sou e desse que o outro pode ser. Nas relações diárias. Sim. Né? E ali, isso perpetua esse distanciamento que vai gerar um poder em distorção e que vai gerar situações ruins, maléficas, danosas. Então, por exemplo, vamos supor que... Quero pegar uma situação bem concreta. Vamos supor que tu me convida para almoçar. Eu não vou almoçar hoje e tal. Ah, vamos. E aí vamos supor que eu me atraso. Ou que eu não vou, que acontece uma situação, eu tenho um acidente de carro e não consigo ir. E aí tu fica puto, pô, fiquei lá esperando e tu não me avisou. Nesse momento, o orgulho não vai permitir que eu sinta que não foi bom ficar esperando, que eu me senti desconsiderado, que eu me senti excluído. O orgulho não vai permitir que eu entre em contato com esses sentimentos e com essas interpretações. Afinal de contas, eu sou maior do que isso. Eu sou melhor do que isso. Isso não é capaz de me afetar. E aí, no próximo encontro, que eu te convido, Rodrigão, vamos... E aí tu não fala pra mim, pô, Bruno, eu fiquei te esperando lá, o que aconteceu, cara? Não... E daí eu não posso também dizer pra ti e tu ficar em paz comigo. Porque, afinal de contas, tu interpretou as coisas, deu significados, mas como tu te julga infantil em estar sentindo isso, quando eu perguntar pra ti, ei, Rodrigão, tu ficou lá esperando, né? Tu vai dizer, não, mas não foi nada. Tudo certo. Não me afetou. Então, o orgulho me põe acima dos sentimentos e as interpretações que eu estava vivenciando naquele momento. No caso tu, né? De que tu estava vivenciando naquele momento. E ao te pôr acima disso, não te permite que tu possa se unir a eles e conhecer e pôr consciência ali. E ao pôr consciência nesses sentimentos e pensamentos, poder ressignificá-los e transformá-los e me manter unido com a pessoa que eu estava em relação. Então, nesse caso, por exemplo, daí na outra vez eu podia te convidar e tu, como nem se dá conta que estava no orgulho, acima desse sentimento, e dizer, ah, Bruno, eu tô ocupado, não vai dar pra gente comer. E começa, de alguma maneira, a diminuir cada vez mais a importância dessa relação pra ti, por exemplo, né? Então, acho que um outro aspecto que mantém a separação e a destruição, assim como o egoísmo, é o orgulho. Que nas relações mais micros do cotidiano, impedem que eu possa assumir o que está acontecendo comigo. Porque somente quando eu posso reconhecer e assumir o que está acontecendo comigo, eu sou capaz de transformar. Exato. E ao transformar, voltar a estar em relação, em unidade comigo e com o contexto que eu estou ao redor. Enquanto o orgulho, ele impede o tempo todo que eu possa estar em relação com o que de fato está acontecendo e com tudo que está ao meu redor. Então, nesse sentido, ele não é o mal em si, mas é uma característica que perpetua
Com certeza. Contextos e situações Uhum. internas e externas de destruição e de coisas ruins é, que se perpetuam e acontecem no Com tempo, certeza. né? Porque acaba, é um desafio, né? Eu digo, também pensando no meu processo, tô falando, né? Como é Uhum, que foi desde o início pra mim, né? O orgulho sempre foi presente na uhum. minha concepção, né? Porque o orgulho a gente às vezes acha que é uma coisa, pessoa orgulhosa. Sim, É uma não. coisa muito É sutil, muito é uma sutil. energia sutil que às Sim, vezes tu tá aparentemente tu não aparenta ser, mas tu tá sim. atuando internamente no orgulho. Isso. E é um processo de tu descer alguns degraus. O orgulho te faz descer degraus e sentir as coisas, te colocar Isso. num lugar vulnerável. Exato. E isso não é fácil, até Uhum. que tu tenha assim né, um treinamento ou às vezes uma Sim. ajuda necessária para esse processo. Uhum, uhum, Mas ele realmente é muito importante, né? uhum. É onde a gente vai realmente quebrar esse ciclo. Né? É. Por isso é um aspecto tão. Por isso que quando eu trouxe o exemplo, porque se a gente pensa como metáfora da estrela ou desse rei, a gente consegue ver como imagem fora ele sobre os outros, expandindo o espécie, a superioridade, tudo que ele é capaz de obter. A gente consegue ver numa imagem metafórica de um império isso. Só que a gente não se dá conta que os súditos, os vassalos, as pessoas que estão construindo as coisas para mim, que têm capacidade de construir para mim, não podem crescer enquanto esse aspecto meu aqui do rei, que se mantém separado, não se relaciona. Em última instância, o orgulho, ele é esse aspecto que impede eu estar em relação, de fato. Uhum, uhum. Porque esse rei não está em relação com essas pessoas. Exato. Como ele está acima, ele não está em relação. Então, se a gente pega essa história, essa narrativa como uma história metafórica, para que eu possa compreender aspectos meus, então é essa qualidade que está na sombra, então eu não vejo, é um ponto da minha sombra que eu não vejo, que não permite que eu esteja em relação com a vida tal qual ela é. E com esse qual tal eu estou sendo. Então, ele é sutil. Mas se tu decide conhecer, Sim. meu, ele É. tá ali, ó, operando Incessantemente. incessantemente, incessantemente. Num pensamento, não, não pensei isso. Ou não, não eu não Uhum, senti isso. uhum. Ou não, não fiz isso. É, Ou não, nem vou fazer isso pra não. é, Sabe? é, Ele tá cheio de culpa, vergonha e é, julgamento e medo ali. é. Então, ele tá nas situações mais sutis que é preciso falar com tua pessoa, Uhum. mas daí a pessoa disser não, vou me sentir rejeitado. E tá, qual que é o problema de tu sentir isso? É. Vai Qual que é morrer por o, isso? Não. qual que é o problema? Ah, não, mas é uma humilhação. Humilhação por quê? Uhum. É, exatamente. É. Entende? Humilhação é uma palavra de que o orgulho gosta de justificar, De né? justificar, claro. Humilhação. Exato. Que é a queda, né? É, Que é a queda do. Que é a queda desse lugar descer desses degraus desse aí. degrau, exatamente. Então, essa é uma outra característica que a gente pode botar que perpetua. Eu acho que essa é uma parte talvez bem importante, assim, muito comum, talvez na maioria das pessoas. Claro que não é só o orgulho que vai atuar, mas o orgulho é muito presente e por ser uma energia talvez muito sutil mesmo, é difícil de tu. Só quem está muito atento mesmo no seu trabalho Uhum, pessoal vai uhum, identificando ele nas suas menores uhum, atuações, uhum. porque não é fácil, Sim. né? A gente percebê-lo. Uhum, E é uma faceta desse mal nessa uhum, concepção, né, que a gente uhum. está trazendo aqui. Claro. Com certeza. E é fácil ver quando o outro tá no orgulho, não só como projeção, que às vezes tu faz algo de fato que, putz, danou a pessoa. Vamos voltar dessa história pro restaurante. Vamos supor que aconteceu alguma coisa, furou meu pneu e eu tava sem celular. E eu vou falar contigo, pô, Rodrigo, sinto muito. Uhum. Só que quando eu vou te entregar esse sinto muito, eu sinto que isso não chega em ti.
Porque eu já vivi um monte de coisas esperando, já E julguei, já já julguei, e aí te neguei isso, matei, já te dei um pé na bunda, e, já te. e já neguei pra mim mesmo, que já negou pra ti Sim. mesmo que veio isso tudo, e aí é capaz de tu dizer pra mim, não foi nada. É. Então essa frase, por exemplo, não foi nada, que poderia ser uma frase de, ai, que bom. Eu não sinto como se ela restitui o vínculo. Porque, por mais que não tenha sido nada, supostamente, como vem do local do orgulho, não foi nada, isso não me afetou, isso não me abalou, eu não sinto que a gente volta a se encontrar. E esse é o lugar de perder o orgulho, que é, se tu diz pra mim, cara, foi ruim, mas agora já tá tranquilo. Ou, tá, me diz então o que aconteceu. E eu digo, putz, furou lá o pneu e eu não botei pra carregar o celular e errei. Devia ter carregado, pelo menos pra poder ter te avisado. Então, da próxima vez toma mais cuidado, ou presta mais atenção. Ok. Uhum. Pronto, em 30 segundos, restitui o vínculo, restitui a confiança e a experiência de unidade, de estar em contato com o outro. Uhum. Se no momento eu digo, se tu diz, né? Não foi nada, Uhum. e foi, Sim, isso tudo não pode se estabelecer claro. novamente. Até porque tu não tá incluindo que tudo que tu sentiu, Claro. né? Tu simplesmente não foi nada. Isso. Tipo, né? Tudo que eu senti, tá bom. Teve um motivo, mas Uhum. tem um valor também. Uhum, Porque tu uhum. viveu no tempo e espaço aquilo. Tu não sabia o que estava acontecendo. Exato. Então, olha como às vezes é difícil reconhecer na gente, mas uma dica, uma possibilidade é observa se tu já tem coragem de reconhecer que tu errou, experimenta trazer para o outro o equívoco. E se foi confortável trazer o equívoco, observa como é para o outro receber isso. Porque como o outro recebe também diz respeito a isso, desse local de orgulho ou de um local de humildade. Uhum. Né? Então, eu me lembro que no espetáculo, cara, na apresentação do espetáculo lá em agosto, Uhum. do Brilhar, eu errei, né, que eu comecei fora do tom, foi uma experiência muito rica pra mim e que ela, de alguma maneira, ela deu uma eternizada dentro de mim, Uhum. que é, ao ter errado em público, na frente de várias pessoas, por muitos momentos eu travaria, porque o julgamento, o medo da exclusão, o medo da exposição e o julgamento que viria sobre mim, Uhum. faria com que eu entrasse num lugar de orgulho e negasse Uhum. o erro. E não tem nada mais arrogante do que não conceber um erro. Afinal de contas, no processo humano, a gente pode crescer com algo que a gente se dá conta ou algo que a gente se equivoca. Portanto, o erro está intrinsecamente ligado ao nosso processo de crescimento. Certo. E naquele momento que eu errei e que foi tão confortável errar, foi assim, ó, foi como se é uma coisa muito incrível poder perceber o quão é leve quando o orgulho não atua. Uhum. Agora, se o meu orgulho tivesse entrado ali Uhum. e dito, porra, Bruno, que desafinado, que Uhum. burro, não acredito, como é que tu erra? Como é Entende? que tu faz isso? Como é que tu faz isso? Como se, tá, Aham. mas calma aí. Todo mundo que canta Um erra. dia, E quem não tem experiência, mais ainda. mais ainda. Como assim? Que humano é, Sim, em que lugar da minha humanidade eu me pus que eu não posso conceber um erro, entende? claro. E aí que a gente vê o tamanho do orgulho, o quanto que ele É. nos usurpa, nos extirpa, nos arranca de estar em contato com a realidade. E enquanto ele te tira mesmo de fazer muita coisa que tu gostaria de fazer, né? Sim, Justamente por tu não. Por essa autocobrança, porque acaba sendo uma autocobrança sim, descomunal, né? sim. O nosso eu crítico, consciência sobreposta, Nossa, o orgulho vai utilizar disso para poder se manter nesse lugar exato. de rei da Babilônia. E aí entra todo um perfeccionismo, e, enfim, Sim, muitas coisas aí que a gente. sim, já falou e pode falar de novo, enfim, mas É. entra tudo isso. Então, o egoísmo e o orgulho, ambos de maneira diferente, perpetuam a separação e um senso de eu equivocado, Sim. é,
podem perpetuar no tempo destrutividades e sofrimento desnecessários. Poderão ser depois esses sofrimentos, essa dor, ser utilizado para o crescimento? Sim, poderão. Mas a gente não precisa perpetuá-los no tempo se a gente estiver disposto a ter consciência desses aspectos e assumir os efeitos dele. E acho que é aí que entra a autorresponsabilidade mesmo, e que faz com que o conceito do mal lá de trás perca totalmente sentido. Eu vou usar todas as situações para me descobrir. Ou para descobrir todos os aspectos que estão na minha sombra. Se eu tivesse a disponibilidade, o ruim e o bom ele perde sentido porque serão bem utilizados. Se eu não tivesse a decisão prévia, eu posso perpetuar no tempo e essa perpetuação ser danosa e gerar sofrimento. Então, talvez a decisão de ter consciência, de explorar mesmo a vida, né? De conhecer as coisas profundamente, ela muda o ângulo em relação a esse mal. Para o conhecimento de efeitos destrutivos e poder tomadas de decisões diferentes, ou para a perpetuação e o envolvimento e a fixação e a manutenção de muito sofrimento na linha do tempo, né? Exato. Bastante coisa sobre o mal. Bastante coisa, né? É muito rico esse Muito tema. rico. É fascinante. E a gente tem ainda uns minutinhos. Um pouquinho. Eu lembrei aqui também do aspecto infantil da criança. Sim. Que naquele momento ali ela tava da flor, né? Vamos botar, né? Ela tava causando dor sem ter consciência de. Mas estava, né? Então, com egoísmo. Tem o segundo aspecto que é difícil também a gente reconhecer em nós, que vai estar identificado como essa cura da exclusão, da fixação do mal, que é quando a gente encontra na gente o desejo de vingança. Né? Existe. Ele que existe. Existe. E acho que também é um aspecto importante na distorção de causar dor no outro. Se eu tenho consciência, eu também posso usar o meu desejo de vingança, conhecer ele, para poder... Se eu quero me vingar do outro, se eu assumo, tá, eu me vingo. Ok. E isso causa dor e é ruim pro outro. E eu não sou mal por isso, não, mas os efeitos são ruins. Ok. Se eu estiver disposto a descobrir que eu faço isso e como eu faço, eu também posso pegar uma pérola aí, que é, quando eu me dou conta de como eu me vingo, de que forma que eu me vingo, em que momento eu me vingo e que dor que eu causo, eu posso usar tudo isso para descobrir como foi, quando foi e qual dor que eu vivi. Porque, em última instância, a vingança vai ser exatamente da dor que em mim ainda não é acolhida, conhecida e integrada. Sim, exatamente. E eu quero causar no outro. Exatamente. Então, se eu uso o meu desejo de vingança, olha como tudo que é ruim pode ser utilizado de forma construtiva. Se eu posso descobrir como eu faço isso e que dor que eu quero causar, eu posso ter mais consciência da dor que existe em mim. Correto. Sem esse desejo, eu vou me regozijar no prazer de estar vendo o outro sentir aquilo. Justificando pra mim mesmo. Sim. Porque eu não tô sendo mal. Eu Sim. só tô dando uma lição. Eu não tô sendo mal. Porque como vingar tá associado a ser mal, eu não posso ter consciência disso. Sim. Então eu não estou causando mal no outro. Eu estou dando uma lição, eu estou ensinando para que ele não faça mais. Mas se eu estou desassociado à vingança de ser mal, assumo ela e vejo como ela opera, eu posso tomar consciência da dor que existe em mim, assumir ela e de que forma que eu posso, de forma saudável, me proteger e impedir que ela continue se repetindo. Mas para isso eu preciso daquela decisão prévia de tomar consciência e crescer, né? Sim. E aí eu vou poder ter coragem de assumir que é uma vingança. E que
a intenção de causar foi aquilo, e quando eu vi a pessoa daquele jeito, foi bom. Uhum. Porque dentro do medo de ser mal, nós Uhum. acreditamos que somos muito bons. Uhum. E nessa crença que somos muito bons, não é permitido É, a vingança, sim, a consciência da vingança. Mas ela também está ali. exato. É um Sabe outro que aspecto. me veio uma memória, uma lembrança de infância, bem de infância. Eu tinha uns primos da mesma idade, assim, tenho, né? A gente tava no Rio, eu era criança, tinha uns 4, 5 anos, eu acho, mais ou menos. E a gente tava na praia, né? Na época eu morava, acho que eu morava em São Paulo nessa época, com Uhum. meus pais, né? E a gente tinha uns aviãozinhos de isopor, assim, que tu Sim. levantava, assim, sabe? Sim, sim, sim. E aí eu tinha um primo que a gente tinha uma certa competitividade, assim. Uhum. Não lembro exatamente por quê, enfim, né? Era a mesma idade, enfim. E ele, num certo momento, né? Ele pegou aquele meu aviãozinho que tinha caído, acho que perto dele, não sei. E quebrou uma asa. E eu me lembro que eu fiquei muito furioso com aquilo. Eu fui direto no avião dele e destruí. Isso, isso. E aí eu lembro que a mãe, né, chamou a gente, aí junto com a mãe, né? Os pais estavam longe, né, nesse momento. E aí conversaram conosco, não vai fazer isso, né? E eu achei que eu ia ganhar um outro. Uhum. E eu não ganhei. E aí eu Sim. lembro que na fala da mãe tinha isso, ó, como tu destruiu o dele também, vocês vão ficar sem. Uhum. Os dois. Uhum. Não vão ter um novo avião. Uhum. Mas se tu não tivesse destruído, eu ia te dar outro. Ah, olha que interessante. Muita coisa que Interessante, vem daí. né? Muita Eu coisa, nunca né? esqueci disso, cara. Claro. Nunca Olha esqueci que forte. disso. Deixa eu ver. Porque é uma fala. Claro, não tem como. Olha que interessante, né? Se a gente fosse pegar no primeiro movimento disso, é a dor de, pô, sei lá, ele ter estragado meu brinquedo, né? Tu pode ter te sentido agredido, machucado, Uhum. várias coisas, né? Privado depois de brincar. Como não tem uma estrutura às vezes igual e que capacidade de lidar com essa dor, necessariamente eu vou me proteger dela, me vingando do outro. E aí eu vou sentir o prazer de naquele momento me vingar. Eu destruí o dele. E isso é muito bom. Uhum. Porque eu me defendo todo daquela dor e experimento o poder sobre aquela situação que eu me senti tão impotente. Exato. Que é o poder de aniquilar, não sentir a dor e aniquilar com aquilo. Só que ao mesmo tempo, olha onde está associado o poder e a resolução. Em acabar com algo do outro. Uhum. Óbvio que isso precisa ser bem encaminhado por um adulto. Sim. Mas quando tu é punido em ficar sem, Uhum. toda vez que aparecer esse desejo e eu não souber lidar com a dor e a vingança for uma solução, eu vou me privar, me punir Sim. ou precisarei negar para me Exatamente. permitir, para me sentir no direito de merecer receber. Uhum. Então eu queria Cria uma uma confusão. divisão. Uhum. E uma divisão que é quando eu me vingo do outro, eu não tenho consciência disso, mas eu me puno, e daqui a pouco sinto que eu não mereço, e nem sei porque eu não sinto que eu mereço. Uhum. Ou daqui a pouco simplesmente, não no teu caso, eu tô pegando aqui, mas simplesmente vou negar que esse desejo está presente, para me sentir merecedor Uhum. e não ser privado. Exatamente. Que também é ruim. O que também é ruim, porque eu Claro. também vou estar inventando, burlando. Claro. E aí nessa divisão que eu crio, vai ter sempre um destruidor que é fora. Uhum. Que destrói o Bin Laden. Ele que é o mal que destrói aviões. Né? Que vai Sim. estar assim, né? E que vai estar. E aí eu me sinto no direito também, como eu aprendi a privar, eu me sentiria no direito de ele eu posso punir, entende? Porque eu sou os destruidores que eu puno. Então, e fica repetindo, então projetando tudo isso fora, né? Sim. E daqui a pouco transferindo para uma figura de autoridade que, putz, se souber que eu quis me vingar, vai me privar Uhum. de ter o que eu mereço, sei lá, um professor da faculdade que, sei lá, eu colei, ele vai me privar de me Uhum. formar sendo que eu fui bem até agora, sabe? Essas coisas que a gente vai indo. E daí, olha que incrível isso, né? É muito, é um ótimo exemplo. É. Muito.
É bem rico porque funciona muito assim, né? Sim. Depois a gente se tornou os grandes amigos. A gente Sim. jogou morar juntos em Porto Alegre, na época da minha residência, enfim. Até porque se a gente vive isso com essas pessoas e consegue de alguma maneira, mesmo que não foi orientado, conseguir atravessar essas etapas, Aham. cria-se um vínculo muito profundo. Esse é um Sim. outro aspecto que muito fica desconhecido das pessoas. Se eu consigo trabalhar isso, expor para a pessoa, a gente de alguma maneira transformar aquilo, é muito mais real a relação. Então é muito mais confiável e é muito bom para todo mundo. Uhum. Uhum. Com certeza. É legal, né? Legal. Então, ah, esse é um bom tema, É um né? bom tema. Para pensar na totalidade e no sentimento de segurança, integridade e merecimento, uma vez que a gente incluiu todos esses aspectos. Uhum. É. Então, é muito difícil a gente, ao não incluir esses aspectos que nos compõem, nos sentimos de fato merecedores, íntegros, dignos, sabe? Esse sentimento de dignidade. Quando a gente reconhece isso, vê o efeito disso e pode tomar outra escolha porque já aprendeu com isso, emerge um sentimento de dignidade, de integridade, Uhum. que faz a gente se sentir merecedor de muita coisa boa. Uhum. Ao passo que se a gente permanece desejando não tomar consciência dessas partes, negando elas e projetando fora essas partes mais destrutivas que perpetuam no tempo, a gente acaba nunca se sentindo inteiro, digno de receber o melhor da vida. E como consequência também entregar o melhor para a vida. Uhum. Porque vai ter um medo de, em algum momento, ao entregar o melhor para a vida, algum desses aspectos que eu nego, reprimo e desconheço aparecer inadvertidamente. Então também vai ter muito medo de eu me entregar por inteiro. Uhum. Então esse também é um dos medos da gente se entregar. Um dos Uhum. medos da gente se entregar é que se eu me entrego, esses aspectos que eu desconheço de mim podem vir à tona. Uhum. Então isso já daria um podcast Uhum. inteiro, que é o medo da entrega. Sim. Por que é tão difícil me entregar? E um dos motivos é esse. Porque se eu me abro, pode vir muita coisa que eu desconheço. E que tem intenções que eu desconheço. E que geram Uhum. efeitos que eu desconheço. Com certeza. Mas já chegamos ao nosso tempo. Isso. É isso. É isso. Vamos ser bonzinhos. Bonzinhos lidando bem com nossos maus. Sim, bonzinho de avacalhação, né? O ponto é ser inteiro. Isso aí. Inclui tudo. Muito Ok, bem. Bruno. Finalizamos. Finalizamos. Deixa eu ver aqui. Aqui 9:08, aqui 9:15.